Olá, boa noite. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por essa chuva maravilhosa? Eita glória! Você que achou que iria morrer cozido, Deus é por você, filho. Abra a tua Bíblia lá em Salmo capítulo 74. A gente vai falar sobre ansiedade hoje. Quem está ansioso aí? Vamos falar sobre ansiedade. E esse salmo é um salmo de Asaf. E nesse salmo Asaf coloca para fora algumas ansiedades dele. E eu acredito que muitos de nós vamos nos identificar com as ansiedades que Asaf coloca para fora. Salmo capítulo 74, versículo 1. Olha o que ele diz: por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Você nunca pensou assim, não? Deus, por que que você me abandonou? A Josiscleia está casando, a Valdívia está casando, a Josilene está casando, e eu estou aqui. Por que que você me rejeitou? O Clebão achou trabalho, o José foi promovido, e eu não acho nada, só acho desemprego pela minha frente. Por que você me rejeitou? Às vezes na vida nós damos uma de Frozen encantada, e de fato nos achamos muito especiais ao ponto de Deus nos rejeitar. Tamanho o fato de nós sermos especiais. E ele continua perguntando ainda para Deus: por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Agora essa parte aqui é o que eu mais amo, olha só. Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança, que resgataste do monte Sião onde habitaste. O que o salmista está dizendo é: Deus, lembra de mim, lembra daquilo que você prometeu que faria na minha vida, lembra daquilo que você se comprometeu em fazer por nós. Como se Deus tivesse problema de memória. Como se Deus tivesse passado por uma amnésia e simplesmente Ele esqueceu o que Ele prometeu ao seu respeito, ao meu respeito, ao respeito daqueles que creem em seu nome. O texto continua dizendo: volta os seus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalhavam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da tua habitação, do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos mais sinais milagrosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita, não fique de braços cruzados, destrói-os. Nitidamente, Asaf está completamente ansioso, e ele vai desabrochando toda a sua ansiedade e lançando sobre Deus toda a sua ansiedade. E isso é muito legal, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, que nós devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades e preocupações. Em outras palavras, Deus sabia que nós teríamos problema de ansiedade. Deus sabia que nós viveríamos ansiosos. Por esse motivo, Ele nem cogita a possibilidade de nós não termos ansiedade. De antemão Ele diz: vocês vão ficar ansiosos, ok? Mas aprenda a depositar a ansiedade no lugar certo.
aprendam a depositar suas preocupações no lugar devido. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por estar aqui nessa noite, por nos trazer aqui essa noite. Queremos ouvir a tua voz, queremos receber de ti uma palavra que nos oriente, que nos transforme, que gere vida em nós. E eu clamo a ti, Jesus, que de uma forma sobrenatural, o Senhor passeie no nosso meio, arrancando do nosso interior toda a ansiedade e levando-nos para um lugar de descanso, levando-nos para um lugar de confiança em ti. Jesus, fala conosco, Jesus. Revela a tua palavra a nós e nos transforma de glória em glória. Nós oramos dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Amém? O que é ansiedade? É muito importante que nós entendamos que nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, a nossa existência, ela é formada por 3 camadas. Por uma camada mais superficial chamada corpo, por uma camada um pouco mais profunda chamada alma, e por uma camada que nós chamamos de camada nuclear, que é o espírito. É do espírito que jorra a vida ou morte. Porque no espírito habita as nossas convicções e as nossas crenças. É no espírito que nós direcionamos tudo o que a nossa alma viverá e, por consequência, tudo o que o nosso corpo viverá. Portanto, a ansiedade, ela é algo que precisa ser tratada de maneira integral, no corpo, na alma e no espírito. Portanto, é muito importante que nós entendamos que a ansiedade por si só não é propriamente um problema espiritual. Amém? Porém, todo problema emocional é um problema espiritual. Como assim? Adão e Eva, enquanto estavam no jardim, eles viviam ansiosos com alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eles não tinham nenhuma ansiedade. Olha Gênesis, caramba. Deus olha para Adão e fala: vou fazer uma companheira para você. E ele dorme. Já pensou nisso? Você dormindo no teu período de escolher uma esposa, e você acorda e Deus fala: aqui ó, essa aqui é a tua esposa, pode casar. Você está entendendo o nível de não ansiedade que Adão tinha? Adão era completamente descansado em Deus. Porém, catastroficamente, o homem foi destituído da glória de Deus por sua escolha pecaminosa. E por consequência dessa desconexão, a alma do homem foi afetada. E aquilo que anteriormente era uma virtude, passa a ser um vício. Como assim? A ansiedade nada mais é do que a multiplicação exponencial de algo bom. Por exemplo, é bom ter expectativas boas a respeito da vida, sim ou não? Sim? É óbvio que é. É bom ter anseios a respeito do que Deus pode e do que Ele vai fazer, sim ou não? Sim. A Bíblia diz, por exemplo, que nós como igreja devemos ter expectativas acerca da volta de Jesus. Portanto, ter anseios e expectativas é muito bom. Agora, a partir do momento que esses anseios e expectativas se transformam, se modificam, passam por uma mutação, ao ponto de nós acharmos que temos o controle sobre o futuro, aí então aquilo se transforma em maléfico e destrutivo. E aí então aquilo que era expectativa se torna ansiedade.
E é aí que mora o problema. Portanto, se nós de fato queremos tratar a ansiedade, é importante que nós saibamos que ela precisa ser tratada nessas 3 camadas. E acerca disso eu vou contar a história da minha mulher. I love you, girl. Depois também vamos contar a minha para me queimar também. Mas primeiro eu vou queimar ela. A minha esposa, ela tinha severos problemas com ansiedade. E esses problemas com a ansiedade que ela tinha, afetava completamente o estado de humor dela, afetava o sono dela, afetava os relacionamentos dela. Ela era uma pessoa completamente ansiosa. Ela era aquele tipo de pessoa que, por exemplo, ela planejava ir para a praia. E aí então amanhecia chovendo. E não dava para ir para a praia. O que ela pensava? Suicídio. Bem de boa, bem tranquilo. E até que chegou um determinado tempo da vida dela que ela percebeu que ela não precisava ser vítima de todos os traumas, de todas as coisas erradas que a vida dela havia acumulado ao passar do tempo. Que ela precisava encarar de frente e procurar ajuda para resolver essas coisas. Glória a Deus por isso. E nesse extremo de ansiedade, eu lembro algumas ocasiões que ela chegava para mim e dizia: Felipe, tira o demônio de mim. Aí eu olhava para ela e falava: não, isso não é um demônio. Você que é o demônio, no caso. Não tem demônio da ansiedade. Você que está ansiosa demais e precisa tratar isso. Não adianta chamar de demônio aquilo que é carne. Aquilo que são coisas que nós precisamos resolver. E aí então, eu e ela junto, nós como família, entramos numa empreitada de cura, enfim, dessa e de outras áreas emocionais da vida da minha esposa. E a primeira coisa que ela precisou resolver, que eu diria que foi o start daquilo que Deus haveria de construir na vida dela, foi resolver a vida espiritual dela. Ela vivia religiosamente a igreja, vivia religiosamente a vida com Deus, mas nunca de fato havia entregue a vida a Jesus. Então ela decidiu fazer isso, tomando uma atitude corajosa de se batizar e se entregar a Jesus. Isso resolveu o problema dela, sim ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Porque ela não é só espírito. Ela é corpo, alma e espírito. Diante disso, então, nós nos propomos, ela chegou para mim e falou: Felipe, vamos lutar contra esses problemas. Eu falei: vamos, go! E aí, vamos fazer jejum e oração contra isso. Eu falei: vamos, amém, mas você vai para um psicólogo. E aí ela olhou para mim e falou: eu não sou louca. Alguém aqui já falou isso? E aí eu olhei para ela e falei: é justamente porque você não é louca que você precisa de um psicólogo. Porque se você fosse louca, você ia para outro lugar, não para um psicólogo. Ia para uma prisão, alguma coisa do tipo. Ser banida da sociedade ou algo do tipo. Mas você vai procurar a ajuda de um psicólogo justamente porque você não é louca. E de fato, então, ela procurou um psicólogo e de uma maneira muito graciosa, a psicologia foi ajudando ela a resolver coisas que precisavam ser resolvidas no interior dela. Glória a Deus pelos psicólogos. Mas, ainda assim, ela tinha diversas alterações de humor. E nós percebemos que ela precisava de algo mais. E aí eu olhei para ela e falei: a gente precisa subir um degrau ainda nesse trato. Você precisa ir para um psiquiatra. Aí então ela olhou para mim e falou: tu tá ficando louco. Vou para o psiquiatra. Eu falei: não, vai para o psiquiatra que vai ficar bom, vai resolver o negócio, vai te ajudar. E ela foi. Durante 3 anos, foram 3 anos, amor. Durante 3 anos ela foi medicada com ansiolíticos e antidepressivos para
de alguma forma, amenizar elementos químicos no corpo dela, para que ela pudesse resolver as coisas emocionais e espirituais da vida dela. Glória a Deus, fazem 2 anos, 3 anos quase, enfim, que eu e ela, nós entendemos que ela havia sido curada e que ela poderia abrir mão então de medicamentos e agora poderia viver a vida dela. Glória a Deus por isso. Se é para dar um ru, dá um ru certo aí, dá uma salva de palmas a Jesus. E sabe, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal porque por vezes nós queremos condicionar Deus aos nossos métodos de cura. Por exemplo, a Bíblia fala que quando Elias estava num estado, numa crise depressiva, ele foi até uma caverna, conduzido pelo Espírito, e quando ele chegou lá, havia uma árvore de zimbro. Essa árvore de zimbro, ela é muito interessante, porque zimbro era uma fruta daquele contexto, que de alguma maneira ajudava como um calmante, como um suco de maracujá ou algo do tipo. Ou seja, Deus leva Elias até uma caverna, onde havia uma árvore de zimbro, para que ele pudesse ser tratado por aquele medicamento natural. O que eu quero dizer é que nós não podemos aprisionar Deus e os seus métodos de cura e de trato na nossa vida. Uma coisa eu sei, você precisa tratar a sua ansiedade, seja com uma oração, seja com um psicólogo, ou seja com um psiquiatra. Você não pode mais viver ansioso. Porque eu vou dizer para você uma coisa, pelo menos na minha perspectiva, o ansioso, ele não curte a vida. Sim ou não? Você sabe o que eu estou falando, né, miserável? O ansioso não curte a vida. Por que ele não curte a vida? Porque na mente dele, ele já planejou todas as hipóteses de futuro possível. Já planejou o nome do filho, o nome da filha, já planejou se o marido ia ser alto, baixo, já imaginou todas as hipóteses, vai ser gordo, vai ser fino, vai ser forte, vai ser ruivo, vai ser... Ele já pensou tudo. Já pensou onde vai morar, como que vai ser a casa, pensou todas as possibilidades de casa possível. E aí sabe o que acontece? Quando o futuro chega, não é uma surpresa agradável, mas é simplesmente mais uma coisa que aconteceu na sua vida. E isso remonta muito à minha história. Antes de Jesus, e no início da minha caminhada com Jesus, eu era completamente ansioso. Lá pelos meus 15 anos, eu comecei a entrar numa paranoia de querer ter carro e tirar carteira de motorista. Para mim, ter um carro, tirar a carteira de motorista, era como se eu alcançasse a fase final da vida. Eu imaginava que quando eu tivesse um carro, Jesus podia voltar e pronto, acabou. Está tudo certo, já estou com o meu carro, pode voltar. Isso foi terrível, porque muitas e muitas noites isso atrapalhou o meu sono. Eu não conseguia descansar pensando e planejando que carro eu queria ter. Eu lembro que eu estava namorando com a Lari, volta e meia a gente saía, eu ia na casa dela ou algo do tipo, eu ficava vendo canal de venda de carro. Você lembra disso? Eu ficava vendo canal de venda de carro, 8 horas no dia. Pô, não tinha R$1 para comprar, mas a ansiedade me tomava de assalto de tal forma que eu não conseguia mais viver. E aí, enfim, vem os efeitos colaterais, a desobediência e etc, etc e tal. Por exemplo, meu pai ia viajar e eu pegava o carro dele, enfim, na surdina e saía pela cidade dando rolê para ir para uma festa? Não, para andar de carro. Para desaguar um pouco da minha ansiedade. Com 17 anos, eu comprei o meu carro, financiei com meu sogro 5 anos de prestação. Comprei o meu Gol Bola. Meu irmão, eu lembro da primeira vez que ele chegou na minha casa, eu dormi no carro.
eu dormi nele. Ele tomava mais banho do que eu. De verdade, eu não estou brincando não. Eu lembro que com 17 anos de idade eu ia para a autoescola com carro. E aí como que é o nome do cara? O instrutor, eu ficava olhando tipo... alguma coisa não está certo. E sabe, muita coisa poderia ter dado errado. Graças a Deus não deu. Ou eu não sei também se posso dizer graças a Deus não. Né? Enfim, estava por minha conta e risco. Mas coisas piores não deram errado. Olha, uma coisa eu vou dizer para você. Estragou bons anos da minha vida. E o ansioso vive dessa forma. Ele vive sabotando o seu presente. O ansioso não consegue olhar para o dia de hoje e falar: uau, que dia legal. Porque ele está pensando no dia de amanhã. Ele não consegue enxergar a beleza do dia que se chama hoje. E aí que entra o pecado. Qual o pecado? O pecado de tentar controlar o que nós não temos controle. Escuta aqui. Você não pode controlar o seu futuro. A palavra de Deus é muito clara em dizer que nós não podemos acrescentar nem sequer um dia à nossa vida. E talvez você diga: não, pastor, se você fizer um regime legal, praticar exercícios físicos, você pode acrescentar uns 4, 5 anos. Aí você está andando na rua, passa um ano e te atropela. Com as verduras tudo no estômago. Nós não podemos, nós não temos controle do futuro. E isso precisa nos colocar numa posição de humildade. E esse que é o trato espiritual que acerca da ansiedade precisa ser resolvido em nós. O trato espiritual de nós reconhecermos a nossa limitação. Nós não temos controle do futuro. Sabe como Deus me tratou acerca da ansiedade? Quando eu recebi o entendimento e a clareza acerca do meu chamado pastoral. Tudo que eu não queria na minha vida era ser pastor, e Deus me chamou para quê? Ser pastor. Porque para mim, no meu entendimento, ser pastor era sabotar completamente o meu futuro, minha vida, meu tudo. Todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu achava que eu tinha controle. Quando Jesus me chamou e eu disse sim, é como se eu estivesse colocando num caixão, enterrando. E literalmente a semana que eu disse sim para o meu chamado foi uma semana de luto. Não foi uma semana de festa. Porque inclusive a Lari, que era minha namorada, quis terminar comigo. Que ela disse para mim: eu não comecei a namorar com um pastor, eu não vou casar com um pastor. Então para mim foi um luto em diversas dimensões. Foi um luto financeiro, porque eu abandonei projetos financeiros que eu achava que eu tinha controle, para não ganhar nada trabalhando integralmente na igreja. Foi um luto emocional, afetivo, porque eu coloquei em risco a mulher da minha vida. Foi um risco em múltiplas áreas, em múltiplos níveis. Naquela semana eu entendi o que é morrer. O que é morrer para si mesmo. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi reconhecer que eu não tenho controle do meu futuro e dizer para Jesus: toma aqui, meu futuro está na tua mão. O que vai acontecer amanhã? Não sei, sei que eu vou dormir. A Lari sabe disso porque eu sou bem assim, cara.
Sabe, eu tenho umas coisas muito loucas para resolver no outro dia, uns problemas enormes que envolvem muita coisa. E você acha que eu não durmo? Eu durmo que nem uma criança. Sabe por quê? Porque eu aprendi o segredo de não viver ansioso. Sabe qual é o segredo? Confie o teu futuro nas mãos de quem tem o controle do futuro. Jesus. E seu futuro nele está garantido. A palavra diz, palavras do próprio Deus: sou eu que conheço os planos que tenho ao seu respeito, planos e sonhos de lhe fazer prosperar e não lhe causar mal algum. Sabe qual é o futuro que Deus tem desenhado para você? Sonhos de paz, de prosperidade, sonhos de tranquilidade, são sonhos ótimos. O apóstolo Paulo ainda vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Ei, deixa eu dizer algo para você: coloque o teu futuro nas mãos de Deus, porque Ele é melhor em cuidar de futuro do que você. Coloque o seu destino nas mãos do Senhor, porque Ele é melhor de cuidar do dia de amanhã do que você. Acerca disso, eu quero ler uma passagem da Bíblia com você. Abre lá, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Escuta essa história. Entrando ele no barco, quem? Jesus. Seus discípulos o seguiram e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Eu amo isso, cara. Quem é que já andou de barco? Quem consegue dormir andando de barco? Agora imagine você numa tempestade, o barco aqui, se essa coisa não virar, olê, olê, olê. Imagine você no barco e o barco quase virando, você conseguiria dormir? Jesus sim. Num sono pesado, velho, que batendo na cabeça, roncando, dormindo, tranquilaço, contando ovelhinhas, uma ovelhinha, duas ovelhinhas. Jesus estava dormindo, e em volta dele havia uma grande tempestade que havia sido disparada no mar da Galileia. Os discípulos foram acordar clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E ele perguntou. Jesus é muito bem-humorado. Olha a pergunta de Jesus: por que vocês estão com tanto medo? Eu não sei se você está imaginando a cena. A minha mente é fértil. Eu estou lá no barco, agora. O barco está balançando, está quase virando, as águas estão entrando dentro do barco, Jesus está dormindo, os discípulos esperaram, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E de repente um cutuca Jesus e diz: Jesus, levanta. Jesus levanta, tipo meio que com ramela no olho, tira a ramela e pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Parece que de alguma maneira Jesus era um pouco dissimulado, não é? Mas a questão de Jesus não era dissimulação. Jesus responde por que eles estavam com medo. Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Eles estavam com medo porque pensavam
que o destino e o futuro deles estava à mercê de um barco, e que eles poderiam morrer. E isso gerou medo neles. O medo foi gerado porque eles estavam olhando para o lugar errado. Jesus estava olhando para o lugar certo, e ele guardava no seu íntimo do coração a confiança de que o Pai estava guardando o futuro dele. E por isso que a tempestade não o assustava, não o atemorizava, porque ele sabia que o futuro dele estava guardado no Pai. E se eu tiver que morrer nesse barco, que eu morra, mas o meu futuro está guardado no Pai. Eu confio que o meu Pai tem planos de paz a meu respeito. Eu confio que o meu Pai tem um melhor futuro para mim. Eu confio que o meu Pai tem um melhor destino para mim. Por isso que Jesus dormia. Os discípulos, em contrapartida, não. Presta atenção numa coisa. Você só consegue dominar as tempestades na qual você consegue descansar. Se você não consegue descansar na tempestade do seu casamento, você não consegue dominar a tempestade do seu casamento. Se você não consegue descansar na tempestade profissional, você não consegue aquietar a tempestade profissional. A pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite pode ser e deve ser: por que vocês estão com tanto medo? Por que você está com tanto medo da tua família? Por que você está com tanto medo da tua profissão? Por que você está com tanto medo dos boletos? Por que você está com tanto medo de 2019? Por que você está com tanto medo da tua solteirice? Por que você está com tanto medo? Homem de pequena fé. Eu gosto de desfecho dessa história. A Bíblia continua dizendo: então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui vale a pena nós pensarmos um pouco. Aqueles discípulos estavam cobertos de medo e ansiedade, porque eles tinham uma visão diminuída de quem era Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que criou os céus e a terra, é aquele que criou o vento, é aquele que criou o mar, é aquele que criou o mar da Galileia. E se está havendo tempestade no mar da Galileia, está havendo porque ele está no controle sobre o mar da Galileia. E os discípulos não conseguiam entender isso. Eles achavam que Jesus era mais um. Assim também como você pode ter entregue a vida a Jesus como aqueles discípulos, assim também como você pode estar caminhando com Jesus, mas você diminui Jesus a um artigo religioso da igreja. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está acima da bolsa de valores. Jesus está acima do dólar, Jesus está acima do real, Jesus está acima das doenças, Jesus está acima dos teus problemas, Jesus está acima da tua família, Jesus está acima das crises, Jesus está acima do roubo, Jesus está acima da corrupção. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não diminua Jesus. Não diminua Jesus. Sabe? Talvez da forma diminuída como você crê em Jesus, eu também viveria ansioso. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho conhecido Jesus profundamente.
E na medida em que eu conheço mais a Ele, mais eu consigo confiar nele. Na medida que eu entendo cada vez mais quem Ele é, mais eu sei que eu estou seguro nas mãos dEle. E por isso que eu afirmo a você, que se você quer tratar o problema da ansiedade na sua vida, é muito importante que você comece a tratar das raízes para os frutos. Sim, procure psicólogo, procure psiquiatra. Mas no teu espírito, as tuas convicções precisam mudar. Você precisa exercitar a confiança, o descansar em Deus. Sabe, em meio às crises no casamento que eu enfrentei, eu jamais desisti, porque eu sempre criei que Deus poderia fazer alguma coisa. Diante de lutas, embaraços financeiros que eu enfrentei, eu nunca me desesperei, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Meu irmão, teve um episódio na história da Onda que aconteceu há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. Nós havíamos nos mudado para esse lugar, e nós estávamos começando a reforma desse espaço. Não tínhamos banheiro. Quem lembra disso? Glória a Deus. Hoje é confortável. Não tinha banheiro. E aí a vigilância sanitária veio fazer uma fiscalização aqui, e ela emitiu uma série de coisas que nós deveríamos fazer para não embargar a obra. E essas coisas fez com que nós acelerássemos o cronograma que nós tínhamos de obras e, necessariamente, o fluxo de dinheiro que nós tínhamos para poder reformar. E a gente pegou todo o dinheiro que nós tínhamos e colocamos no espaço. Naquele mês, todo mundo que trabalha na Onda, que são mais de 30 pessoas em Joinville, fora Joinville, não ia ter salário, e eles não sabiam disso. E você pergunta para mim, você dormiu? É óbvio. Eu dormi porque eu sabia que Deus estava cuidando de todas as coisas. Coincidentemente, naquela mesma semana, a pessoa que administrava a Onda naqueles dias, chegou para mim e falou: pastor, aconteceu alguma coisa errada na conta da Onda. Eu falei: o que aconteceu de errado? Entrou um valor lá de 150 mil reais. Aconteceu alguma coisa errada. Eu olhei para ela, mulher de pequena fé. Ela prefere acreditar que alguma coisa está errada do que Deus está provendo. Parece que você, não parece? Não, vamos conferir. Aí ela ligou para o gerente. Falou: eu acho que deu alguma coisa errada. Entrou um valor aqui na conta de 150 mil reais, está tudo certo? Ele falou: sim. Ela perguntou quem é o nome do depositante e o cara falou o nome. E aí ela disse para mim: pastor, está tudo certo e o nome do cara é tal. Você conhece? Não. Não sei quem é. Passado uns 6 meses depois, mais ou menos, um amigo meu viajou para os Estados Unidos e teve uma reunião de negócios lá. E ele se conectou com uma pessoa lá nos Estados Unidos. E aquela pessoa disse: eu sei que você está frequentando Onda Dura lá em Joinville. Ele falou: estou sim. Ele falou: esses tempos atrás eu fiz uma oferta lá para a Onda. E aí depois eu fui descobrir quem que fez essa oferta. Presta atenção, velho. Foi um cara que nunca veio em um culto da Onda. É um amigo meu que eu conhecia de 9 anos atrás, que não mora no Brasil e nem frequenta igreja hoje. Ele acordou um dia de manhã e falou: vou fazer uma oferta. Uma TEDzinha de 150 mil. Por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história para que você saiba que Deus cuida melhor do seu futuro do que você, cara.
Deus cuida melhor da sua história do que você. Ele sabe muito melhor como planejar o seu futuro do que você. E se você quer resolver o problema da ansiedade, você precisa primeiro resolver as suas convicções. E abandonar a sua petulância, a sua arrogância, a sua tentativa de controlar o futuro, que no fim das contas é incontrolável. Depois disso, depois de depositar sua confiança em Jesus, aí então comece a resolver o teu problema emocional, teu problema físico, e seja feliz. Porque uma coisa eu sei, gente ansiosa não é feliz. Mas comece resolvendo o teu problema com as convicções. Por exemplo, na sua vida financeira. Você consegue confiar que Deus cuida da sua vida financeira? Quanto? O suficiente, por exemplo, para obedecer à palavra dele, entregando o seu dízimo? Sim ou não? Você consegue confiar que Deus cuida da sua família? Quanto? O suficiente para servir o seu marido, para amar sua esposa, mesmo que ele não mereça, mesmo que ela não mereça? Você confia que Deus está cuidando do seu futuro? O suficiente para que hoje você seja o melhor empregado da sua empresa? Para que hoje você seja o melhor estudante da sua faculdade? Quanto você consegue confiar a Deus o teu futuro? Sabe de uma coisa? Deus não precisa mudar o teu passado para mudar o teu futuro. Deus precisa mudar o teu presente para mudar o teu futuro. E o que Deus precisa mudar no teu presente é o teu nível de confiança, de esperança que você deposita nele. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso primeiro porque eu creio na palavra. Quantos creem na palavra? Eu estou dizendo isso porque eu vivo isso. A minha vida é a prova palpável de um Deus que sabe cuidar melhor dela do que eu. Se fosse por mim, eu não viveria 1/10 do que eu vivo. Mas Deus tem sonhos maiores, mais altos do que os meus. Para encerrar, eu quero ler um versículo que está em Lucas 12:32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Palavras do próprio Jesus. Jesus está dizendo para você aqui essa noite: não tenha medo, pequeno rebanho. Vocês podem parecer frágeis, vulneráveis, vocês podem parecer fracos, mas não precisa ter medo, porque foi do agrado do Pai entregar o reino a vocês. O seu futuro e o seu destino está garantido nas mãos de Deus. Por fim, deixa eu contar uma história e a gente ora. Era uma vez uma criança. E essa criança, lá pelas 10 horas da noite, antes de dormir, chegou para os pais e perguntou para os pais: pai, amanhã vai ter comida em casa? E o pai olhou para aquela criança de 4, 5 anos de idade e falou: filho, por que você está preocupado com comida? É claro que vai ter comida. E aí a criança foi dormir. E ela acordou com insônia. Lá pela 1h da madrugada, e foi lá no quarto do pai, bateu no quarto do pai e perguntou: pai, vai ter comida amanhã? O pai acordou assustado e falou: filho, é claro que vai ter comida amanhã, volta para tua cama. Essa criança voltou às 5 horas da madrugada, bateu na porta do pai e perguntou mais uma vez: pai, eu estou com medo, vai ter comida amanhã?
E o pai olhou para aquela criança e disse: filho, o papai prometeu que vai ter comida amanhã, volta para o teu quarto e descansa. A noite passou, o dia raiou, amanheceu, e sobre a mesa estava posto um banquete. E a criança acordou e viu aquele banquete, e a comida estava na mesa, como o pai havia prometido. A pergunta que eu te faço é: quem é essa criança nessa história? Somos nós, homens de pequena fé. Nós somos essas crianças que não conseguem acrescentar um dia sequer à sua vida, mas que ainda assim insistem em tentar ter o controle daquilo que não se tem controle. E a pergunta que eu te faço é: essa criança teve a comida que o pai havia prometido, sim ou não? Sim, mas sabe qual foi o problema? Ela dormiu mal pra caramba. Você que crê em Jesus, você tem o seu futuro garantido nele, sim ou não? Sim. Mas qual o problema? Você vive mal pra caramba. Você podia estar voando, filho. Você podia estar realizando grandes coisas junto com Deus. Você poderia estar vivendo grandes coisas junto com a igreja. Mas você prefere ficar cheio de medos e receios, tentando controlar o que você não pode controlar. Você prefere ficar calculando quantos filhos você vai ter, ao invés de confiar em Deus. Se você quer resolver o teu problema de ansiedade, a primeira e mais profunda camada que precisa ser resolvida é a camada das suas convicções. E para isso, duas coisas. Saiba que Deus está presente na sua vida. Amém? E segundo, saiba que Ele é maior do que você pode imaginar. Ele pode todas as coisas. O Todo-Poderoso está no teu barco, filho. Aquele que criou o vento, aquele que criou o mar está no teu barco. As tempestades que batem sobre o teu barco não batem por um acaso. Deus não perdeu o controle de nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Se você tem sérios problemas com a ansiedade, e nessa noite você entendeu que precisa entregar espiritualmente o seu futuro a Deus, transformar suas convicções de fé, e começar a lutar contra a sua incredulidade, substituir a sua incredulidade por fé, a sua desesperança por esperança. Se nessa noite você quer entregar o teu futuro nas mãos de Deus, sabe, dizer para Jesus: Jesus, quer saber de uma coisa? Você cuida melhor, cuida aí, cuida para mim. Talvez você já caminhe com Jesus, como eu também caminhava e ainda assim era ansioso pra caramba. Mas talvez interiormente você ainda não conseguiu confiar o seu futuro, o seu destino nas mãos de Deus. Se você quer fazer isso essa noite, quer lançar suas ansiedades e preocupações na mão do Pai, se coloque em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Deus quer fazer dessa geração uma geração que dorme melhor, amém? E dormir melhor não é dormir até meio-dia. Aleluia. Dormir melhor é descansar. É descansar sabendo
que Deus está cuidando de mim e de você. Sabendo que Ele tem cuidado das nossas tempestades, das nossas lutas. E Ele há de nos levar para um futuro brilhante, incrível, planejado e preparado por Ele. Seu lugar em pé, estenda as suas mãos assim. Repete comigo essa oração, diga assim a Jesus: Jesus, eu entrego o meu futuro nas tuas mãos. Eu entrego os meus sonhos nas tuas mãos. Os meus planos e projetos, eu os confio completamente a você. Jesus, me ensina a descansar em meio às tempestades. Eu abandono a minha tentativa de tentar controlar aquilo que só você pode controlar. Eu lanço sobre você todas as minhas ansiedades e preocupações. Estão em tuas mãos. Amém. Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos Seus filhos, Pai. De uma forma poderosa nessa noite. Comece a trabalhar algo no interior deles que os transforme de glória em glória. Arranca dentro deles, ó Pai, todo o receio, toda a insegurança. Arranca do interior deles toda a ansiedade. Que no nome de Jesus, nessa noite, sementes de convicções verdadeiras possam ter sido plantadas na mente de cada um deles. E que eles possam sair daqui, ó Pai, nessa noite, sabendo que eles servem um Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, os abençoe, ó Pai, com a convicção da Sua presença perpétua, que não tem fim. Jesus, leva eles para esse lugar de descanso, para esse lugar, ó Pai, aonde Tu é Deus, e nós somos Teus filhos, aonde Tu é o provedor, e nós somos os abençoados por Ti. Leva-nos nessa posição de descanso espiritual, para a glória e louvor do Seu nome, no nome de Jesus. Amém e amém.